nosso pregador, que é o Ricardinho, né? Ricardinho, vai ser uma honra ouvir de ti, cara. E eu queria que a igreja demonstrasse o amor de vocês pela vida do Ricardo e glorificando a Deus com uma salva de palmas. Qual desses eu posso falar? Esse, rapaz. Esse. Graças e paz, amém. Graça e paz, igreja, amém? Hoje os irmãos foram bem informados, né? Começou com o Lucas dirigindo o culto, a Sônia dando aviso, o Ricardo pregando, a Karen dando aviso, só os que falam um pouco, né? Então, vamos lá. Misericórdia, Jesus, mas tudo é para a glória do Senhor, amém? Amados irmãos, para mim é motivo de alegria estar aqui nesta noite, trazendo essa pequena reflexão que o pastor, na sexta-feira à noite, eu vou entregar, viu? Foi sexta-feira à noite que ele passou uma mensagem de WhatsApp para mim, mensagem de voz. Quase que ele recebia o silêncio como resposta, né? Porque eu, no WhatsApp eu sou horrível, né? Ainda bem que eu fui dormir e estava olhando algumas coisas. Eita, o que foi que aconteceu? O pastor mandou uma mensagem de voz. Aí eu botei bem aqui, do lado que eu não escuto, para mim não escutar, e eu, não, vou botar do outro lado. Aí eu escutei, eu digo, Jesus, tem misericórdia, porque o mistério é grande, né? Aí eu digo, tá bom, pastor, vou me empenhar, pedir graça ao Senhor, para que o Senhor possa falar as nossas vidas, amém, irmãos? Amém? O irmão que fala aqui, às vezes, ele é bem chato, né? Eu peço aos irmãos que façam silêncio, conversem menos, dê glória a Deus, participe desse momento tão importante. É claro que existem as exceções na igreja, que você precisa ir ao banheiro, que você precisa olhar um celular, porque você tem alguém que está de sobreaviso, faça isso, mas com reverência. Aos demais, vamos manter a ordem do culto, porque isso é essencial para que a palavra de Deus, tanto os louvores, como a ministração da palavra de Deus, possa alcançar lugar no seu coração. E a igreja do Senhor é uma igreja cristã, e às vezes acha graça quando eu digo que Deus é um Deus fino, Deus é educado. Então, se nós somos filhos de Deus, nós também temos que expressar essa educação, essa atitude diante de Deus aqui na igreja. Amém? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Fica de pé um pouquinho aí, porque vocês ouviram muitos avisos sentados. Possivelmente vocês vão me ouvir falar por uns 40 minutos. Não é uma mensagem muito extensiva, mas é uma reflexão sobre aquilo que é importante a igreja na atualidade exercer no meio em que nós estamos inseridos, na comunidade, no meio no qual nós vivemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vamos começar do verso 1 ao 10, mas deixa a marcação aí na tua Bíblia, assim como eu marco a minha tem uma fitazinha aqui de cetim, ó, que eu geralmente marco no texto que eu estou lendo, ou que alguém está fazendo referência. Amém? Diz o seguinte, o título da minha Bíblia aqui diz assim, a cura de um coxo. Não sei como é que está na sua, talvez pode ser algum deficiente, aleijado, algo desse tipo, mas é a cura de um homem paralítico que não podia andar. Diz assim, confere aí na tua Bíblia, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs de pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconhecendo ser ele mesmo que esmolava,
assentado à porta formosa do templo, se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera. Sim, é a palavra do Senhor. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, neste momento eu quero te agradecer por esta rica oportunidade de estarmos aqui, louvando e exaltando o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós cantamos, nós falamos, nós refletimos sobre isso, e da forma como o Senhor agiu poderosamente na vida daquele homem nos dias da igreja primitiva, nós queremos esse poder, esta graça, essa unção operando em nosso meio, porque Tu és o Deus eternamente, Tu és o Senhor das nossas vidas, a quem nós devemos a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Como eu lhes dizia, o pastor havia me chamado para trazer essa reflexão hoje à noite, ele diz: irmão Ricardo, eu queria que o senhor pregasse. Eu digo: ui, mas vamos lá, Eu digo: Senhor, tem misericórdia, porque a cada dia que passa nós dependemos do Senhor para evoluir nesse processo de crescimento e conhecimento da graça de Deus. E eu digo: Senhor, sobre o que eu vou falar? E eu estava refletindo na palavra de Deus, eu digo: Senhor, penso que é um texto oportuno para a gente refletir sobre duas situações que nós podemos analisar nesta noite. A história que nós lemos fala de um homem, de um coxo. Como se diz aqui a história, esse homem ele era levado todos os dias para a porta do templo. Quando se lê que ele era levado, era uma pessoa que não tinha a menor condição de locomoção. Ele não tinha condição nem forças próprias para caminhar. Então, aquele homem, todo dia ele era colocado na porta de uma igreja. Em que momento isso aconteceu na vida de Pedro e João, esse encontro? Quem era Pedro e João? Pedro e João eram os discípulos, apóstolos do Senhor Jesus, que após viverem ao lado de Jesus durante todo o seu ministério, eles se tornaram pessoas extremamente desobedientes, porque logo na ascensão de Jesus, Jesus tinha dado a ele uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para então sair anunciando a salvação que Jesus Cristo tinha designado através dele na cruz do Calvário. E os discípulos, eles estavam em Jerusalém. Se você voltar a sua Bíblia, algumas páginas um pouquinho para trás, no início do capítulo, você vai entender tudo isso que eu estou falando, porque os discípulos eles se tornaram obedientes no momento em que Jesus Cristo estava sendo assunto aos céus. O Senhor lhes prometeu que eles seriam revestidos de poder para fazer toda boa obra de salvação que a humanidade precisaria provar. E aí aqueles homens, eles não somente esperaram, como eles foram cheios do Espírito, e ali eles foram revestidos de tamanho poder, que isso, de certa forma, tornou conhecido no meio daquela comunidade. E aí, como bons judeus, eles tinham a prática da oração. Só que Pedro e João já tinham uma outra perspectiva de vida. Pedro e João já tinham um novo olhar sobre o que seria aquela prática de oração necessária para a vida dele e de todos aqueles que eles o encontrassem pelo caminho. E quando ele chega naquele templo, amado, depois de terem passado por experiências incríveis, ele se depara com um homem. E aí você me pergunta: irmão Ricardo, que experiências incríveis são essas? Eles tiveram 3.000 pessoas convertidas e batizadas em nome do Senhor Jesus há uns capítulos atrás. Você veja a importância que aqueles homens deram à palavra de Deus e à salvação de uma única pessoa. Porque muitas vezes, quando nós estamos rodeados de multidões, quando muitas vezes nós estamos cheios de pessoas ao nosso lado, nós nos tornamos insensíveis à dor de uma única pessoa. Muitas vezes nós nos tornamos indiferentes, porque esse é mais um ou menos um. Ibope, pesquisa política. 1 para mais, 1 para menos, quer dizer, isso é igual a 0. Se vai 2 para mais, 2 para menos, anula. Ou seja, se tem um sofrendo ali e outro sofrendo acolá, para muita gente que está cercado de pessoas, isso não significa muita coisa. E hoje, amados,
eu queria que nós refletíssemos algo. Não importa a quantidade, nem quem são as pessoas. O amor de Cristo está para ser derramado sobre a vida de todo aquele que clamar pelo seu nome. Mas aquele homem, ele não pediu a salvação de Jesus. Aquele homem, ele não clamou pelo amor de Jesus. Aquele homem, ele não pediu que os seus pecados fossem perdoados. Ele estava sentado estrategicamente na porta de uma igreja, porque subentende-se que na porta da igreja entrem pessoas misericordiosas, pessoas com coração voltados para Deus, pessoas com a vida pautada no temor do Senhor, que eu vou ajudar o meu próximo, porque Deus está vendo. Quantas pessoas dentro da igreja são 10, lá fora são ruins. Quantas pessoas no convívio da comunidade cristã são perfeitas, mas lá fora são imperfeitas. Então, muitas vezes, os necessitados se colocavam diante da porta de uma igreja, porque ali era o melhor lugar para se receber esmolas. Olha hoje na porta da nossa igreja se tem algum necessitado. Vai nas igrejas do bairro, eu pesquisei rapidamente, hoje à tarde, quantas igrejas cristãs tem em Fortaleza em média? Vocês sabem? Eu não sabia. Em média, 3.500 igrejas cristãs em Fortaleza. Só em Fortaleza. Isso as catalogadas, porque existem aquelas que não são catalogadas, que não são referidas, pequenas igrejas, congregações. Mas se você for olhar, não tem ninguém pedindo esmola na porta da igreja. O cenário mudou. A igreja, antigamente, ela era esse lugar onde as pessoas sofridas iam até lá para tentar buscar algum benefício, alguns meios para sobreviver, para sanar as suas dores físicas, porque ali entendia-se que as pessoas eram misericordiosas. Mas no tempo de Pedro e João, não era essa visão que eles tinham, os judeus, os fariseus, os saduceus, porque entendiam que uma pessoa deficiente física, doente, era consequência de uma vida de pecado, seja fosse dele ou dos seus pais, mas normalmente se atribuía aos pais os males que os filhos levavam. Por que é que ele é aleijado? Por que é que ele é cego? Por que é que ele é deficiente? Por que é que ele é mudo ou surdo? Porque os pais deles foram pecadores e sobre eles tem a ira de Deus, então tem que morrer assim. Mas aquele homem não perdia as esperanças. E ele disse, olha, eu vou pelo menos para a porta da igreja para garantir o meu carioquinha. Vamos para a porta da igreja. Então, todo dia alguém pegava aquele homem pelas mãos ou pelos pés, ou botava sobre uma cadeira, sobre uma maca, e o deixava na porta da igreja. No nosso dia a dia, como eu trabalho no comércio, muitas vezes eu vejo pessoas que chegam lá na loja onde eu trabalho com muitas moedas. Hoje é domingo, quinta-feira, chegou uma senhora comigo lá e disse, eu queria trocar umas moedinhas. Só que ela não estava nem na igreja, nem na porta do comércio no qual eu trabalho. Ela estava na porta do banco. E ela trocou comigo R$70 em moedas. E aí o entregador chegou para mim e disse, olha aí, em menos de 3 horas faturou R$70 aqui na porta do banco. Eu digo, é um meio de vida. Mas é um meio miserável, porque a pessoa não enxerga perspectiva. Um dia ela não vai ter mais condição de estar ali, e não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas, porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela vai muito mais além do que uma simples moedinha, ela vai muito mais além do que um simples pedaço de pão, ou uma cesta básica, mas ela vai com o interesse de salvar a nossa vida desse inferno que a Sônia falou, que está preparado para o diabo e os seus anjos. E aí aquela mulher chegou para mim, trocou e saiu feliz. E eram moedas grandes, né, para nós, como nós chamamos. Moedas de 25 para lá é moeda grande. Pequena de 10 e de 5, que a gente sofre muito para conseguir, para passar troco. Mas aí ela trocou e saiu feliz e ouviu o comentário. Mas o que é que aquele homem, naqueles dias de Pedro e João, pensava? Olha, eu vou me pôr aqui à porta deste templo, né, na porta do templo chamado Formosa, porque certamente é o lugar de pessoas piedosas. E as pessoas viviam assim. Até pouco tempo as pessoas viviam assim. Por quê? Porque era um lugar de ter a certeza que algo eles iriam
conseguir adquirir naquele lugar. E essas entradas, amados, elas eram disputadas, porque não era todo mundo, né? Hoje em dia não é muito incomum, né? Você vê as pessoas disputando lugar de mendicância, tá certo, Denise? A palavra sumiu, a Denise não está aqui. Mas do lugar de pedir. Você sabia que existem lugares que são marcados, que outra pessoa não pode chegar para pedir, porque ali literalmente se entende que é meu território, é meu lugar. Eu trabalhei em outra loja que tinha disputa do sinal, porque quando eu chegava, ela saía expulsando, né? Ela saía expulsando a pessoa, não, sai daqui que aqui é meu lugar. Era uma jovem morena, uma senhora, que ela vivia disso. Aí o pessoal dizia assim para mim, tu sabia que ela tem casa alugada? Tu sabia que ela faz isso, mas ela não precisa? Ela faz isso porque se viciou a viver pedindo, mas ela tem 3 casas alugadas lá no Bom Jardim. Eu digo, deve ser uma renda muito boa, né? Entendeu? Mas a pessoa se acostuma a viver isso. Então, amados, nós temos que olhar para essas pessoas e dar a ela aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é a graça de Deus, o perdão de Deus, o favor de Deus, para que as suas vidas sejam transformadas. E essas disputas, elas muitas vezes travam coisas ruins na vida das pessoas. E aí, eu pergunto para vocês, como está hoje a porta das nossas igrejas? Nós não vemos tantos mendigos na rua como antigamente. E hoje os mendigos, eles estão modernos, né? Me dá um trocado aí, se você não tiver dinheiro, eu aceito o Pix, o banco digital, né? Eu também aceito o Pix. Num sinal, também no caminho do trabalho, eu vejo uma senhora toda coberta de pano, e me ajude, pelo amor de Deus, aí tem a chave Pix dela, que é o número do celular. Não é muito indiferente. É a modernidade chegando para aquele que tem necessidade. E muitas vezes, amados, as pessoas realmente, elas têm uma necessidade real, mas elas precisam encontrar-se com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pode transformar toda e qualquer situação ruim numa situação maravilhosa. Não é boa, não. Porque bom é o mundo aí, Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Jesus Cristo, ele pode transformar a tua vida, te dando uma nova perspectiva. Tu acha que esse homem que fala aqui com vocês, ele sempre foi assim? Foi não. As pessoas dizem, como tu é diferente, graças a uma missão que a família Roque aceitou e veio para Fortaleza e pregou o evangelho e anunciou juntamente com um grupo de americanos nesse santo lugar aqui, onde nós estamos. Mas um dia eu fui alcançado, porque tinha dias que eu morando em Fortaleza, eu não tinha nem o que comer. Eu não tinha nem o que vestir, praticamente lavava uma roupa de noite para vestir no outro dia. Eu era cego, nós éramos cegos, sem Deus no coração. Mas um dia alguém chegou para mim com um livro sem palavras, vermelho, amarelo, eu não lembro as cores, e falou do amor de Deus para mim. E eu consegui entender esse amor. E eu consegui entender essa perspectiva de vida. Porque hoje, debaixo da graça de Deus, eu tenho coragem de trabalhar. Eu tenho coragem de lutar pelo meu sustento. Eu tenho coragem de acordar todo dia, 15 para as 6, e dormir quase 11 horas da noite, trabalhando, resolvendo as coisas para que a gente viva de uma forma digna. Porque Jesus, ele também dá sabedoria e ousadia àqueles que o temem para vencer as lutas deste mundo. E aí nós perguntamos, como é que está hoje as igrejas? Depois de 2.000 anos, nós temos em média 3.550 igrejas em Fortalezas, cristãs, eu coloquei assim, lá na busca da pesquisa, mas nós não encontramos mais mendigos, nós não encontramos, tem uma tomada aqui que eu estou chutando, eu já estou para chutar aqui ela, né? Nós não encontramos mais pessoas na porta da igreja pedindo. Por que será, amados, que elas não estão mais? Por que será? Sabe por quê? Existe algo que é benéfico, mas que muitas vezes também afasta as pessoas de conhecer a Jesus Cristo. O governo desenvolveu programas sociais de sustento que fazem com que as pessoas recebam pequenas contribuições, muitas vezes
suficiente para que elas vivam uma vida muito básica. E isso tem distanciado as pessoas, muitas pessoas, da graça de Deus. E a igreja, no presente século, nós temos que ter ousadia para buscar essas pessoas onde elas estão, porque por mais que o governo dê condições delas se alimentar, esse alimento, eles não sara as doenças da alma, não sara as doenças físicas. Muitas vezes as pessoas estão dentro da sua casa, não querem mais nem sair de casa, só saem depois do dia 15 até o dia 25 de cada mês, quando é para receber os seus benefícios que o governo dá. E aí nós olhamos para aquela situação. Já imaginou se no tempo daquele homem coxo existissem programas sociais? Certamente a história dele não estaria arrolados aqui nesse livro, contadas por Pedro e João naqueles dias. Amados, a igreja nos dias atuais, ela enfrenta um grande desafio de buscar o perdido, o pecador, que está enclausurado dentro do seu mundo sofrido, que está enclausurado dentro da sua casa, que está enclausurado querendo a resposta para o seu sofrimento, mas às vezes um pouco de dinheiro é o suficiente para cegar-lhes, para impedir-lhes que eles cheguem ao encontro de Jesus Cristo. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos avançar, nós precisamos ir fundo nessa causa, porque eles precisam conhecer o amor que liberta, o amor que salva, o amor que cura, o poder que restaura vidas perdidas, assim como restaurou a vida desse homem. Se você olhar aqui no verso 3, vendo a ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. E aí, Pedro e João, como talvez muitos de nós, estavam sem nenhuma banda. Não tinha Pix naquela época. E aí Pedro e João disse, rapaz, e agora? Deu ruim. Eu não tenho ouro e nem prata. Mas o ouro e prata era o objetivo daquele homem naquele dia. Era ganhar algumas moedas para que ele pudesse comprar o pão, para que ele pudesse comprar o alimento, para que ele pudesse se manter. No dia seguinte, deixar alguma coisa em casa, para no outro dia voltar para o seu trabalho parado. Porque nada ele fazia a não ser falar. E aí, quando Pedro e João olham para ele, certamente eles se olharam e disseram, e agora? Tu tem alguma coisa aí? João diz, rapaz, eu não tenho nenhuma banda. Aí, e tu, Pedro, eu não tenho nenhum conto, e agora? Mas nós temos algo que pode mudar a história desse homem. E aí eles olharam para aquele homem e disseram assim, preste atenção, olhe para mim, você está me vendo? Está entendendo o que eu vou te dar agora? Olhe para mim dentro dos meus olhos. Me encare agora que eu estou falando de homem para homem. Eu não estou aqui com meia conversa, não. Olhe dentro dos meus olhos. Ei, o que eu tenho, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é melhor do que o ouro e a prata. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Mas isso, amado, foi suficiente para aquele homem se levantar? Foi não. Eis a missão da igreja. Nem sempre uma palavra falada ela é suficiente. O que foi, Karen e Rebeca, que eles fizeram com aquele homem? Me dá aqui a tua mão. Se levanta. E eles o ajudaram a se levantar e andar. Muitas vezes nós temos que fazer isso para que as pessoas entendam o poder de Deus sobre a sua vida. Aquele homem, ele ouviu aquela palavra, mas como eu posso andar se eu sou coxo? Nós precisamos dar a primeira força, a primeira esperança. Nós temos que ser o exemplo. Você vai andar em nome de Jesus. Nós temos que muitas vezes arrastar. Eu não sei quantos de vocês, mas como a Sônia falou, eu também tenho o mesmo sentimento. Eu adoro estar na casa de Deus. Passei por lutas, privações, dificuldades, mas o melhor lugar que eu encontrei foi a casa do Senhor. E aquele homem, ele estava à porta da casa de Deus e não se atentava. Ele estava na porta do Todo-Poderoso, mas ninguém teve a misericórdia ou ousadia. Somente Pedro e João, depois de provarem
do amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque foram testemunhas oculares e sentiram também na própria pele tudo aquilo que Jesus passou. Eles viram. Somente após isso, aqueles judeus se compadeceram do pobre, porque outrora não, é réu, merece estar ali porque são pecadores. Certamente o pai ou a mãe, ou ele mesmo cometeu um pecado para que vivesse uma vida miserável, então deixa morrer. Mas a partir do momento que aqueles dois homens também conheceram o dom de Deus sobre a sua vida, eles olharam para aquele homem com uma perspectiva diferente. Nós estamos aqui para levar uma esperança viva àqueles que precisam. E essa esperança, ela vai trazer uma mudança de vida, que vai certamente impactar a vida daquele homem. Porque quando você olha aqui no verso 10, diz o texto que muitos o reconheceram, por o reconhecerem, que era aquele pobre que pedia esmola, e que estava ali mendigando todos os dias um pouco de sustento, eles se assombraram. Porque a sociedade não aceita que o pobre miserável tenha uma mudança de vida tão expressiva. E assim muitos olham para mim e para vocês. Aquele cara da cabeçona, das orelhonas, filho do Oswaldo, sobrinho da Lucinha, é uma pessoa diferente? Aquele homem ou aquela mulher que tinha uma vida torta, hoje se diz santo. Não somos nós que dizemos que somos, mas o Senhor que confirma com o nosso próprio espírito que nós somos uma nova criatura. Podem dizer o que quiser do teu passado, mas o teu presente e o teu futuro, quem escreve é o Senhor. Quem abençoa é Deus. Aquelas pessoas ficaram, e agora? Eles ficaram tão admirados, e um assombro tomou conta da vida deles, porque acontecerá algo de bom. Muitas vezes, em lugar das pessoas vibrarem, das pessoas celebrarem, porque alguém teve uma melhora, tem muita gente que tem inveja. Naquela época, os judeus tinham, porque era uma questão de religiosidade, apontar o defeito do outro, porque estava doente. Porque era uma pessoa, porque tinha um grupo, os fariseus, que eram os tais, né, aqueles que crucificaram Jesus Cristo. E esse homem, ele estava à margem da sociedade, embora estivesse dentro da sociedade. Porque é muito fácil você apontar o erro, mas a solução só quem traz é Jesus Cristo. E nós também, como filhos de Deus, nós mostramos que a pessoa está errada, mas que a solução está em Jesus. Jesus quer perdoar o teu pecado. Jesus quer tirar você dessa vida torta que você anda. E muitas vezes nós não enxergamos isso. E nós estamos aqui para dizer, em nome de Jesus, perdoados estão os teus pecados. Abandona e segue uma vida com Deus, para a glória de Deus Pai e para a tua salvação. Porque Jesus quer te livrar do fogo do inferno também, assim como a irmã Sônia enfatizou, e que muitas vezes nós ficamos com assombro quando se fala de inferno na igreja. E nós precisamos dizer, amados, que o inferno existe, que o céu é uma realidade, mas que o inferno também é uma realidade. E nós precisamos escolher para onde nós precisamos ir. Amém? Diante dessa situação que eu coloquei, dessas duas análises de um cenário passado, de homens que viviam a mendigar na porta da igreja, pedindo pão, pedindo moeda, e hoje igrejas que não tem ninguém nas suas portas, embora tenhamos milhares de igrejas espalhadas na nossa sociedade, nós precisamos refletir qual foi a atitude daquele homem pós andar, pós saltar, porque a Bíblia diz que ele soltou, firmou os tornozelos no chão e entrou na igreja celebrando. Ele foi com os discípulos. Vamos lá agora, vira a tua Bíblia aí, a minha eu tenho que virar o versículo 11. Enquanto tu vira, eu tomo um copo d'água. Quando você vira a sua Bíblia, ou você vai para o versículo 11, você vê uma atitude de alguém que é grato ao Senhor. E eu me refiro isso ao fato de quando você está numa igreja, que você conhece a Jesus Cristo, aí, Karen e Rebeca, nós vamos usar uma expressão do nosso cotidiano.
cola nele, né? Quando a pessoa é boa, a gente não diz cola nele, né? Aquele coxo, ele viu que Pedro e João eram alguém, Karen, legal. Aí ele disse, rapaz, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou colar nesses dois, porque eu sei que daí tem coisa boa. Ou seja, aqueles homens, eles tinham testemunho de vida que causaram naquele ex-coxo a curiosidade, o interesse de colar nele, de entender esse mistério, de entender desse poder que o levantou do chão. Então, aqui na minha Bíblia diz assim, apegando-se a ele, a Pedro e a João, e todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelita, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Aí ele diz a razão de tudo aquilo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou Jesus. Vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, ou seja, que libertasse Barrabás. E aí Pedro aproveita aquela ocasião para demonstrar ao povo de quem emanou, de quem veio aquele poder para curar, para libertar e para dar nova vida àquele coxo. Porque certamente, amados, temos muitas igrejas que as pessoas vão pelo poder que o pastor emana, pelo poder que os seus líderes emanam. Mas Pedro e João poderiam ter a oportunidade de fundar a igreja Pedro e João. No entanto, eles não ousaram, porque eles são testemunho de um Deus poderoso. Ele simplesmente reuniu aquela multidão que estava assombrada com aquele poder sobre a vida daquele homem e disseram, olhem para nós, olhem para mim, preste atenção. Não fomos nós que operamos o milagre, nós somos apenas o canal de Deus sobre a vida desse homem. Quem fez toda essa obra, quem faz a obra na minha vida, na sua vida, não é placa wesleyana, não é o pastor Sônia, não é a irmã Sônia, não é a irmã Karen Rebeca, não é o irmão Ricardo, mas é o poder de Deus derramado sobre as nossas vidas. E aqueles homens tiveram a sabedoria de expressar isso, dizendo, olha, vocês lembram daquele Jesus que vocês crucificaram? Vocês lembram daquele Jesus que vocês mandaram soltar um homicida, um criminoso, Barrabás, e quiseram então crucificar a Jesus Cristo? É nesse nome que nós dissemos para esse homem, levanta-te e anda, toma o teu leito e vem glorificar a Deus. Mas isso não terminou por aí. Segue comigo aqui, verso 14, capítulo 3, verso 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida. Desastes, matastes o autor da vida por um tempo, porque Jesus ressuscitou. A quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunho. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora verdes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Agora vem o mistério. E aí Pedro e João tocam na alma daquelas pessoas que estavam ali. Porque ele não queria simplesmente, igreja, que as pessoas andassem. Eles não queriam simplesmente que as pessoas tivessem as suas necessidades físicas supridas. Porque coisa ruim é você acordar de manhã e você não ter um pão para tomar um café.
Coisa ruim é você não ter condição de comprar um medicamento, uma roupa para vestir quando você tem necessidade. Mas esse não é o propósito de Deus. Embora todas essas coisas, Deus vai suprir em nossa vida, porque supriu na minha vida e ainda hoje supre. Supre na vida de muitos irmãos aqui. Gente, eu estou olhando daqui, eu só estou vendo gente linda. Tudo resplandecendo a glória do Senhor. Pessoas abençoadas. Certo? Temos um estilista na igreja, né? Mas o estilista de Jeová tem cuidado, né, Karina? A Karina é a nossa estilista, né? Mas eu estou vendo o povo tão lindo, as pessoas tão bem arrumadas, tão bem apresentadas, né? Isso é maravilhoso, é poder de Deus. Mas olha só o que é que Pedro e João desejou para a vida daquelas pessoas que estavam ouvindo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu na nossa vida. Ei, você que não conhece a Jesus Cristo, você está tendo essa oportunidade hoje. Como a Sônia falou, a nossa batalha continua. Mas nós somos felizes, né, Karine? Não é verdade? Karine ali no estilo ali, ó, centro fashion, né? Mas a nossa vida é assim. Hoje nós vivemos um tempo de refrigério, embora nós estejamos travando algumas batalhas, alguns desafios na nossa vida, mas nós temos a certeza da vida eterna. E aí Pedro e João olham para aquela multidão e dizem, olha, arrependei-vos dos vossos pecados, para que eles sejam cancelados. Irmãos, o que é pecado? A Bíblia é muito clara, tudo aquilo que desagrada ao Senhor e que ofende o seu irmão também. E nós precisamos pedir perdão ao Senhor para que o tempo de refrigério, não somente esse ambiente agradável, mas que a nossa alma desfrute da comunhão com o nosso Deus. E aquele homem talvez estava colado em Pedro e João, rapaz, esses aqui agora são meus best friends, né? Vou botar aqui um do lado e nós vamos caminhar juntos. Amados, aquele homem, ele estava tão alvoroçado com o que aconteceu, porque nós o vemos pular e saltar no templo. E muitas vezes bater palma se torna difícil para a gente, né? Levantar as mãos se torna difícil. Mas deixa Deus agir na tua vida, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que no céu receba até os tempos da ressurreição, restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Olha, irmãos, é bem verdade, eu também tenho muitas necessidades. Mas, às vezes, nós precisamos entender que a melhor coisa que tem é ter comunhão plena com Deus através de uma atitude de arrependimento e de novidade de vida. Aquele homem, ele não chegou, o texto não diz que ele se arrependeu dos seus pecados. Até porque eu entendo, eu pensando comigo, como é que um paralítico, um entravado, um homem que não andava, só se fosse pensamentos. Ele não podia chutar, ele não podia andar, ele não podia ofender, ele não podia brigar. Certamente era alguém que disse assim, rapaz, eu já estou tão miserável que eu não sei nem o que fazer. Então, vou pelo menos pedir. Mas, no entanto, essa mensagem alcançou o seu coração, porque aquele homem colou em Pedro e João, e eles passaram, então, a ter um momento de alegria, de regozijo, de júbilo diante da igreja, que causou grande espanto. Então, nosso desejo hoje, como povo de Deus, é que você encontre arrependimento, que Deus possa falar o seu coração através do seu Santo Espírito, e você possa se arrepender. Certamente você não tem nenhuma deficiência que o impeça de saltar, pular, de andar. Mas existe uma deficiência que precisa ser tratada. É quando o nosso espírito está aleijado diante do Senhor. Quando a nossa alma está atrofiada diante de Deus. E nós não reconhecemos isso, porque falta quem aponte. Você pensa que aquele homem, ele andava gritando, dizendo que era aleijado, não era notório a situação deles.
Mas, no entanto, Pedro e João lhes deram algo melhor do que ele estava pedindo. Que ele se levantou daquela situação e começou, então, a pular, a louvar, a viver um tempo de refrigério. E as pessoas que aproveitaram para, talvez, tirar uma casquinha da situação, ouviram uma palavra dura, porque é difícil quando alguém confronta o pecado. É difícil quando alguém fala de que é necessário você mudar de atitude. Então, amados, nós precisamos sim. Como eu falei no início, nós não temos mais mendigos na porta da igreja. E algumas pessoas até vêm, né, pastor? Pessoas que quando nós vemos, meu Deus do céu, de vez em quando chega uns ali que vêm tirar a paz, porque são pessoas que querem dinheiro para comprar droga, para usar bebida, para fazerem coisa errada. Eu já vi o nosso pastor falar que uma vez deu alimento para um mendigo, ele jogou o biscoito do outro lado, ele tirou da despensa dele um pacote completo de biscoito e deu, e ele não queria, porque ele queria dinheiro, então ele não estava com fome. E ele jogou do outro lado da rua, que aí, meu amigo, aí você fica muito aborrecido com a situação. Mas o que nós temos nesta noite para você, certamente você tem tudo, a tua despensa está cheia, você está lindo, perfeito nesse santo lugar. Mas talvez exista alguma coisa que você precise confessar nesta noite. É os seus pecados, que não cabe a mim, nem ao pastor, nem ao irmão ou à irmã, dizer, mas é você e Deus nesta noite. Lá em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é pecado para você hoje, no meio de uma sociedade que tudo é permissivo? Se você não sabe, essa palavra revela. Se você não tem conhecimento, só digo uma coisa a você, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E agora eu vou dizer uma coisa nossa, cola em nós, e nós juntamente com você, nós seguiremos rumo ao céu, porque nós vamos caminhar junto aos céus. Irmãos, eu quero te ver no céu, eu quero que você me veja no céu. Nós não estamos aqui passando um tempinho, 2 horas do nosso tempo aqui, de 18 às 20 horas como algo social, não. Nós estamos aqui para crescer no conhecimento e na graça salvadora de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, assim como a vida desse homem, existem outras histórias maravilhosas. A vida desse homem foi restaurada. Aí eu só me lembro lá da parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, mas principalmente o verso 24, quando o filho arrependido de tudo que fez, ele disse, Pai, trata-me. Então deixa Deus tratar a tua vida. Certamente aquele coxo, aquele paralítico, teve a sua vida tratada. Por isso que ele colou naqueles homens. E se você precisa de tratamento, tem algo na tua vida que você precisa de ajuda, cola em nós, cola em mim, cola no pastor, e nós vamos te ajudar. Certamente tem alguém nesta casa que vai estender a mão com você, como Pedro e João fez com aquele homem, diz, olha, se levanta e anda. Vem comigo, porque nós vamos caminhar agora rumo aos céus. Amém, irmãos? E tudo isso para que nós realmente possamos viver uma vida de eternidade. Hoje nós vivemos alguns flashes da eternidade aqui neste lugar, mas eu não trocaria este lugar por qualquer outro ambiente que você possa imaginar domingo à noite. Eu não trocaria. Eu poderia até ir em outra congregação assistir um culto, mas eu não trocaria, porque a salvação de Jesus, ela é visível, ela traz mudanças, ela traz evidências, ela traz prova, ela transforma vidas de pessoas que realmente estão dispostas a se levantar de onde estão caídos. Muitas vezes nós estamos no fundo do poço, mas nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes nós estamos paralisados pelos feitiços desse mundo e não entendemos. Existe uma experiência que diz que se você pegar um sapo e jogar ele numa panela de água quente, ele salta imediatamente para fora.
Mas se você pegar um sapo e colocar ele na água fria e ir aquecendo a água, ele morre porque ele não tem a percepção de que a água vai esquentar. Ele se acostuma com a situação. Ele se vê atraído pela situação. Então, joga um sapo na água fervente, ele salta. Mas se você botar a panela no fogo com água fria e deixar ele dentro, a água vai esquentando, esquentando, ele não percebe, ele acaba morrendo, porque aquela situação para ele se tornou insensível ao que estava acontecendo. Então, que Deus na sua vida, na sua infinita misericórdia, possa fazer enxergar neste lugar que nós estamos. Agora eu digo, na igreja do Senhor Jesus, a igreja evangélica wesleyana, você está tendo uma oportunidade de, juntamente comigo, com o pastor e com todos os irmãos que estão aqui, se você quiser uma mão amiga, para se levantar e nós caminharmos junto aos céus, para saltar na presença do Senhor, pode contar conosco, pode contar comigo, pode contar aí com Lucas. Lucas quer ir para o Japão, mas ele quer deixar o seu legado aqui. Amém. Então você tem essa oportunidade nesta noite. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para que nós pudéssemos cantar uma canção, fica a critério deles, pode ser uma canção bem profunda, que possa tocar a vida dos que estão aqui, que toque a minha vida, que toque a sua vida. Irmãos, só para você entender, aqueles que realmente não conhecem a Jesus Cristo, se porventura houver os que estão aqui, nós precisamos continuamente confirmar a nossa fé. E muitas vezes, quando nós estamos aqui trazendo uma mensagem, a quem está trazendo a reflexão diz: eu queria lhe chamar à frente, para você vir aqui, receber do Senhor, e tem pessoas que têm vergonha. Eu aprendi isso da irmã Sônia uma vez, ela disse: irmão Ricardo, toda vida que eu senti de Deus, que eu precise ir lá na frente, me confessar, pedir força ao Senhor, eu vou. Eu digo: eu também vou agora, porque eu sei que Deus tem algo de novo para mim. Então, se você sentir que você precisa de força para continuar, ou você que está aqui nesta noite precisa dizer: Senhor, eu entendi essa mensagem, eu não quero viver uma vida de esmolas espirituais, eu quero viver daquilo que o Senhor tem de melhor para mim. Eu não quero depender de coisas pequenas, mas eu quero depender da graça do Senhor, para que a minha vida seja transformada. Eu quero ter fartura espiritual, para que eu possa dar àquelas pessoas que precisam o mesmo alimento, o mesmo maná que o Senhor tem me dado. Eu quero ter a ousadia de entregar para aquelas pessoas que têm necessidade. Que nesta noite, meu amado e minha amada, que o Senhor possa tocar o teu coração a tal ponto que você possa se arrepender dos seus pecados e converter de todo o seu proceder, e que você encontre graça diante do Senhor, porque todos os seus pecados confessados a Jesus Cristo, como diz o texto que nós lemos, eles são cancelados, eles são anulados. Mas como a Sônia falou, não é de graça não, porque Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que hoje nós desfrutássemos de uma vida abundante nesta comunidade cristã que nós vivemos. Então aproveite esse momento, faça essa reflexão no seu coração. Senhor, existe algo que está me impedindo de caminhar, de me levantar e de saltar de alegria na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, envia o teu Santo Espírito ao meu coração, para que ele abra os meus ouvidos, para que ele abra os meus olhos, para que eu olhe numa atitude espiritual na face do Senhor Jesus e digo: Senhor, fala o que o Senhor quer que eu tire da minha vida, fala, Senhor, daquilo que eu preciso deixar e me levantar. Aquele homem teve que ter a coragem, a ousadia de deixar o seu leito, a sua maca, o seu pano de chão, para viver uma nova experiência com Deus, porque alguém olhou para ele e disse: olha para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus eu digo:
levanta-te e anda. Vem viver uma nova vida. Deixa de estar rastejando, deixa de estar mendigando comida, alimento, roupa, quando o Senhor nosso Deus tem algo melhor para você. Você pode acreditar e pode confiar no que eu digo a você, meu amado, minha amada. Nós cuidaremos de você, nós lhe ajudaremos, nós lhe instruiremos, nós estaremos com você, porque um dia fizeram isso comigo. Um dia cuidaram da minha história, um dia abriram os meus olhos, um dia alguém disse: você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que trabalhar, você tem que ser uma boa testemunha, você tem que ser um homem de Deus, você tem que ter uma família, você tem que casar. E isso eu aprendi neste lugar. Nós vamos cuidar de você, porque um dia alguém cuidou da minha história e estamos cuidando de muitas vidas. Eu sou ajudado pelo meu pastor, pela família do meu pastor. Eu sou ajudado pela Sônia, pelo Alex. Eu sou ajudado pelo Davi. Eu adoro o abraço, o aconchego do irmão Damião, o abraço da irmã Francisca. Eu adoro o abraço do irmão Gleidson. Todos os domingos, quando nós nos encontramos, para mim é motivo de alegria. Cadê a irmã Nira? Ela não está aí não. Eu adoro o abraço daquela mulher. Eu me sinto feliz quando ela vem me abraçar todo domingo. Minha irmã, eu fico feliz quando você me abraça. Não vai embora sem me abraçar não, viu, irmã Nira? Eu adoro o seu abraço. É um abraço de carinho, de cuidado. E nós estamos aqui para fazer isso. Ministra aí, cara, em nome de Jesus. Se você sentir no seu coração o desejo de vir até a frente, orar conosco, para que Deus possa tratar as suas dores, chegue até aqui. Às vezes nós achamos que não é necessário, mas Deus está falando ao teu coração. E Deus, Ele cura, Ele restaura, porque mudou a minha vida e tem mudado. Tem remédio, tem cura, tem restauração, tem suprimento de tudo aquilo que você esteja necessitando. Hoje é culto de missões. E a nossa missão é dizer para você que Jesus te ama, que Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados e te justificar e te purificar de tudo aquilo que o afasta de Deus. E nós somos testemunha, assim como Pedro e João foram testemunho do grande poder de Deus em suas vidas. Nós estamos aqui para testemunhar que aquele mesmo Deus que curou aquele homem há 2000 anos atrás é o mesmo Deus que pode mudar a tua história em 2024, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Então Deus quer sarar a ferida da tua vida, a ferida do teu corpo, a ferida da tua alma. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Não sei se você não entendeu, mas fique à vontade para vir à presença do Senhor, para buscar dele refrigério para a sua vida, para a sua alma. E que o Senhor fará grandes coisas. E eu terei a maior alegria do mundo em estar com você, pulando e celebrando e tendo essa comunhão plena com Deus neste santo lugar. Nós como corpo e como igreja, porque você fará parte do corpo de Cristo. Passo a palavra ao meu pastor. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos, existe uma unção nesse lugar de cura nessa noite. Quantos creem? Pode dizer amém? Eu estou saindo de uma crise de garganta, mas eu creio na cura de Deus sobre a minha vida nessa noite, amém, irmãos? E enquanto o Ricardo estava ministrando, talvez algumas pessoas pensassem assim, está acabando. Eu disse, não está acabando, porque o Espírito Santo está dizendo para mim, não está acabando. Eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar mesmo assim.
tempo desse atrás, a irmã Bárbara, ela estava enfrentando um problema na perna dela. Eu não sei mais nem o nome disso aí, Bárbara. E aí, ela disse: pastor, ore por mim, vou fazer um tratamento assim, assado, para poder cicatrizar uma ferida, né? Já tinha alguns meses, não é isso, Bárbara? Alguns meses. Estava uma ferida grande, né? Cada vez mais aumentando aquela ferida na perna da Bárbara. Era um problema de circulação. Eu disse: nós vamos orar por isso aí, você vai ficar curada, Bárbara. Você vai ficar curada em nome de Jesus. Você crê nisso? Ela disse: eu creio, pastor. Eu lembro que um dia nós estávamos num culto como esse, e aí ela veio aqui à frente, chorou, pediu a Deus, porque ela queria ficar curada. Ela sempre sentindo dores, sempre aquele negócio incomodando. É diferente de uma crise de garganta, que você tem uma semaninha aqui e tal, passa, uma semana depois você está bem. Mas você às vezes está enfrentando uma dor ali, 2, 3, 4 meses, não sei quantos anos enfrentando aquela enfermidade. Isso é ruim demais, irmãos. E eu entendo que a Bárbara naquele dia disse: não aguento mais essa enfermidade na minha perna. Eu vou pedir ao Senhor que me cure, porque eu estou tentando na medicina, fazendo aqui tudo que está ao meu alcance. E ela ia tentar um último procedimento, né, umas injeções. E eu lembro que as palavras que Deus colocou na minha boca foi que se o Senhor quiser fazer o milagre sobrenatural, faça, mas que se o Senhor quiser usar o medicamento para fazer o efeito na perna da Bárbara, que assim o Senhor faça. A perna da Bárbara está curada. Amém, Bárbara? Está curada. E é disso que eu quero que você entenda, desse chamado que o Ricardo está convidando você nessa noite. Para você vir aqui à frente pela fé. Algumas pessoas fazem procedimentos médicos, né? E é normal, tem que fazer. Mas às vezes tem alguma enfermidade que está levando muito tempo, né? Alguns meses. E aí você tem que lançar a fé aí, irmão. Você realmente tem que se lançar no sobrenatural. Deus, por favor, cura-me. Eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti. Vem e cura. Vem e me liberta dessa dor. Vem e me liberta dessa enfermidade. É este o apelo que eu estou fazendo para você. Para você sair do seu lugar aqui para a gente orar por você. Quem vai orar é o Ricardo. Eu não vou forçar minha garganta não, viu, Ricardo? Porque eu também vou ficar curado em nome de Jesus. Mas se você tem aí alguma enfermidade ou quer representar alguém, eu vou orar pelo meu pai, viu, Ricardo, aqui. Meu pai hoje não veio, né? A mãe ficou com ele em casa desde ontem, né? O Eduardo, a família toda, né? É o Eduardo que está doente, não, né? Foi, Eduardo? Misericórdia. A Lia também ficou bem dodói de ontem para hoje. Cadê ela? Subiu também? Tá aí atrás? Tá ali. Vem cá, bebê, vem que eu vou orar por você também. Aproveitar que a unção aqui está poderosa. Se você está aí com alguma virose, pode ser a virose, irmão. Ou tem alguma doença que faz tempo que está te incomodando. Então, vem aqui na frente que a gente vai orar. O irmão Ricardo vai dirigir a oração. E eu vou só impor as mãos, tá, Ricardo? E você que está saudável, cheio do Espírito Santo, Aleluia. Você vai estender a mão para cá, ó. Você que também está na unção, você que está no poder, estenda as suas Aleluia. Mãos para cá. Para curar em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, é diante do Teu trono de glória, graça e misericórdia que nós erguemos as nossas vozes, nós levantamos as nossas mãos em favor dos nossos irmãos, que ousadamente, tocado pelo Teu Espírito e pelo apelo feito aqui neste santo lugar, que vieram, Senhor, numa atitude de fé e ousadia, trazer diante do Teu trono de glória, graça e misericórdia as suas necessidades. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui representado, talvez esteja representando a sua própria vida, talvez esteja dizendo para o Senhor: Senhor, me cura, Senhor, me sara, Senhor, dá a resposta à minha causa, julga, Senhor, a minha causa diante daqueles que estão contra a minha vida. Pai, Senhor, nesta noite eu te peço que em nome de Jesus, seja uma necessidade de cura, de restauração, a cura do corpo, a cura da alma,
a cura de uma enfermidade que há dias, meses, semanas e anos tem atormentado a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, vem com a tua graça, com o teu bálsamo, com a tua unção, trazendo renovo sobre estas vidas, assim como o Senhor, através dos teus filhos, Pedro e João, usaram de misericórdia e compaixão, e fizeram com que aquele coxo voltasse a andar, para a glória do teu santo nome. Pai, manifesta o teu poder, a tua graça restauradora, sobre a vida desses irmãos e irmãs, seja representante de alguém da sua casa, que esteja doente, mas que a tua glória seja poderosa sobre a vida deles. Meu Deus, meu Pai, como foi mencionado, a família do irmão Eduardo, a família do irmão Roque, a Lia, Senhor, todos esses irmãos que estão aqui na frente, vem, Senhor, com o teu bálsamo, restaura o corpo, restaura a alma, restaura a saúde, para que o teu nome seja glorificado neste santo lugar. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que trata, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, levando sobre si todas as nossas enfermidades. Por isso, Pai, numa atitude de fé, é que nós estamos aqui, rogando ao Senhor, que o Senhor use da tua misericórdia curadora, da tua misericórdia restauradora, para trazer saúde aos teus filhos. Nós servimos um Deus poderoso, nós servimos um Deus maravilhoso, nós servimos um Deus restaurador. Por isso, Pai, nós elevamos a nossa voz a Ti, mas com o coração contrito, com a alma curvada diante da Tua presença, nós esperamos um favor do Rei. Por isso, nós tocamos no altar do Senhor, rogando, ora vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, trazendo cura, trazendo restauração, porque há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso, meu irmão. O sangue de Jesus é poderoso, minha irmã, para curar a tua vida de toda enfermidade, seja sua, seja de um parente seu que você está representando. Mas receba esta palavra, esta bênção, em nome de Jesus. Por isso, aplauda ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. 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 Não esqueça, meu amado e minha amada, Jesus tem poder para restaurar as nossas vidas. Amém? E nós temos uma grande missão a desempenhar nesses dias. Já que não existe um mendigo na porta da igreja, já que não existe aparentemente um necessitado, vá em busca, porque existem muitos nessa cidade que precisam ouvir do amor de Jesus Cristo. Amém? Peço, pastor, que neste momento eleve suas mãos. Nosso pastor vai nos despedir. Aleluia. Com a bênção apostólica, lembrando da agenda da semana, e que sexta, sábado e domingo você tem um compromisso de estar aqui. Sexta-feira eu não vou nem tomar banho, eu venho direto do trabalho para cá. Aleluia. Tá. Então, quem depois quiser procurar a irmã Karen, Rebeca, para ofertar sobre missões, fale com ela no final do culto. Mas sexta-feira, nem banho eu vou tomar, mas eu vou estar aqui, do horário que eu saio do trabalho, eu venho direto, em nome de Jesus, a esperança, Aleluia. A esperança em Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Antes de eu ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida, só um aviso que pedi para eu dar, Ricardo. Quinta-feira tem a live com o pastor, às 21h30, certo? 9h30 da noite. Erga suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão, esteja sobre a tua vida, minha irmã, e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Você que crê e recebe, diga amém. Aleluia. Que Deus lhe envolva em seu amor e a